Olá meus amores, bem-vindas, vamos para mais uma leitura intuitiva, incrível, mais do que incrível, maravilhosa. Eu pus tenho um incenso a queimar ali, naquela coisinha ali com os dragões. Tenho? Acho que ele se apagou, vou ter que desligar isto e ir lá. Já fui lá pôr aquilo a queimar, daqui a bocado supostamente aquela caverna, eu não sei se vocês veem bem, aquilo é uma caverna com 2 dragões. Supostamente o fumo vai para baixo e a caverna começa a deitar fumo. Supostamente, né? É assim, eu não queimo incenso há muito tempo, porque o meu gato ficou com alergia ao incenso. E houve uma altura que queimava imenso incenso. A casa já cheirava a loja esotérica, só para vocês verem. Então, eu acho que o gato até me fez um favor, porque eu parei com aquilo. E depois também, porque eu também já não gostava tanto de estar com a casa tão a cheirar a incenso. E deixei, nunca mais queimei. Estou a queimar agora, não queimo há anos incenso. Vamos lá ver se eu aguento, porque também já não estou habituada, estou sensível. Mas apeteceu-me, eu queria também experimentar aquela caverna. Deram-me aquela caverna e eu nunca experimentei a caverna. Aquilo supostamente enche a caverna de fumo, faz uns efeitos especiais que eu queria ver. E assim não consigo ver. Já está? Ainda não. Se ele se desligar outra vez não vou voltar a ligar, porque é sinal de que eu tenho que parar com o incenso. Com as minhas experiências. 2 de ouros. As de ouros. Três de espadas. Quatro de copas. Cinco de espadas. Cavaleiro de ouros. E por baixo do baralho temos 10 de ouros. Uau! Olha, estão-me a dizer para tirar a de cima em vez de ser a de baixo. Vou tirar a de cima. 2 de espadas. Bem. Então, isto conta a história de alguém que teve uma relação. Até pode ter formado uma família, pode ter comprado uma casa junto com alguém. Portanto, mesmo que a pessoa não tenha casado no papel, esta pessoa tinha uma relação em que juntou a sua vida com a vida de outra pessoa. Portanto, um compromisso sério, com partilha de bens, com partilha de casa para alguns. E aconteceu alguma coisa que não deu certo e esta relação rompeu. E a pessoa da história traz ainda alguma marca no seu coração desta relação que não deu certo. E a marca que a pessoa traz tem muito a ver com o facto de haver uma conexão forte entre as duas almas que viveram esta história, ok? 6 de copas. São duas pessoas que já têm um passado longo, pode ser nesta vida, esta relação pode ter durado muitos anos. E o que me vem à cabeça é, numa relação que tem tantos anos, onde deveria ter existido um carinho, onde deveria ter existido um respeito, houve uma quebra dessa energia, houve uma quebra de respeito, houve uma desconsideração, é isto que eu sinto, que decepcionou esta pessoa da história profundamente. Aquilo que mais partiu o coração desta pessoa foi ela sentir que para a outra não interessa nada quanto tempo estiveram juntas.
Foi isto que a pessoa sentiu. Do género, eu tive aqui não sei quantos anos desta relação e agora vai cada um para o seu lado e para a outra pessoa, este tempo todo que nós estivemos juntos não tem relevância. Não interessa. Podia ter sido só um mês e eu fiquei lá não sei quantos anos. Isto pode indicar também que para alguns de vocês a outra pessoa foi muito mesquinha a partilhar os bens em comum. Esta pessoa da história pode ter sentido que investiu, construiu coisas com a outra e depois saiu com as mãos a abanar. E isso também partiu muito o coração desta pessoa, porque a pessoa sentiu a falta de respeito e a desconsideração com base nessa cena em que a outra pessoa não quis partilhar os bens. Como a outra pessoa não quis partilhar os bens, esta pessoa percebeu que a outra pessoa também não tinha respeito nenhum por esta pessoa e por tudo o que ela tinha investido nessa relação também. Então, esta pessoa da história teve que fazer uma cura 2 de espadas. Pode ter sido à base de meditação. Se esta pessoa não fez meditação, fez introspeção. Ela teve que analisar dentro dela tudo o que se passou, tudo o que não se passou, como é que esta pessoa deveria ter estado melhor, como é que a outra pessoa deveria ter estado melhor, e aprendeu uma grande lição. Mas a marca que a outra pessoa lhe deixou de desapontamento no final, estão a ver, no final, no coração, a marca que a outra pessoa lhe deixou de desapontamento no coração ainda permanece lá, nem que seja de forma residual. Eu acho que esta pessoa ainda não se esqueceu da desilusão que teve com aquela pessoa, ok? Só que há aqui um problema. Quando nós não largamos as mágoas e guardamos as coisas dentro da nossa energia, tendemos a reproduzi-las na nossa experiência e a manifestar coisas que reforçam ou que provam que nós temos essas energias. Então nós temos aqui 2 de ouros e as de ouros. Às vezes, para mim, o 2 de ouros fala sobre alguém que fala sobre 2 pessoas que estão a juntar as suas 2 vidas. Para mim. Porque é assim, é um ouro e o outro ouro. Normalmente estão ligados pelo símbolo do infinito. A realidade material de uma pessoa junta-se com a outra realidade material da outra pessoa de forma equilibrada, ok? Portanto, pode falar de um desejo de juntar-se a alguém, ok? Mas a seguir nós temos o as de ouros. O as de ouros é um 1. É a realidade de uma só pessoa. Então às vezes esta pessoa pensa: será que eu quero voltar a juntar a minha vida, os meus bens, aquilo que eu construí, novamente com uma pessoa, correndo o risco de acontecer a mesma coisa? Será que eu quero juntar a minha realidade a outra pessoa ou será que eu quero ficar sozinho? Ou sozinha? Então é este o dilema que esta pessoa tem. E este dilema só existe porque existe a tal mágoa da experiência anterior. Se não existisse a tal mágoa, se esta pessoa já estivesse curada, obviamente que quando chegasse à altura certa, ela estaria receptiva para ter uma relação séria com alguém, ok? O problema é que a pessoa ainda não curou totalmente a coisa que aconteceu. Ou porque aconteceu há pouco tempo, ou então já aconteceu há muito tempo essa separação, mas a pessoa ainda não... Há lá ainda um ressentimento, há lá ainda uma dor, há ali qualquer coisa no coração que ainda não está totalmente curada. A pessoa... interessante. A pessoa aprendeu uma lição sobre o ego. 5 de espadas. Esta pessoa aqui da história, ela vivia muito no ego dela quando teve a relação com a outra pessoa. Ou seja, talvez ela até tivesse estado com a outra pessoa e alimentou uma relação tão longa por questões do ego. Ou seja, porque era aquilo que se esperava dela. Não que ela realmente estivesse lá de coração, mas ela escolheu estar lá na mesma. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ela não pode dizer que era loucamente apaixonada pela pessoa com quem estava casado ou com quem estava a viver aquela relação. Mas a pessoa decidiu que ficava lá. Mas não era autêntico. Pode não ter sido autêntico. Pode ter havido uma componente do ego desta pessoa que fez a pessoa ficar lá. Ou também acomodou-se, alguma coisa fez a pessoa ficar lá. Ok? Mas esta pessoa, na sua inocência, pensava que por ter decidido sacrificar alguma coisa para ficar lá, que isso teria alguma
algum valor para a outra pessoa, percebem? Que isso teria alguma importância para a outra pessoa. E quando chegou à conclusão que não, porque viu que não, porque saiu com as mãos a abanar dessa relação, a pessoa então viu o ego da outra pessoa. Viu o quanto a outra pessoa era mesquinha, o quanto a outra pessoa quis tudo para ela. E o ego da outra pessoa mostrou-se para esta pessoa, também para esta pessoa ver o próprio ego. Estão a ver o que eu estou a dizer? E portanto entrou-se aqui numa cena de quem é que tem razão. Quando na realidade tem os dois ou então não tem nenhum. É sempre assim, ou tem os dois ou então não tem nenhum. Porque não pode ser só uma pessoa a ter razão, isso não acontece. Então, o que é que acontece aqui? Foi uma aprendizagem que esta pessoa teve sobre o seu próprio ego. Esta pessoa aprendeu que talvez não se devesse ter ficado lá, acomodada a uma situação. Talvez esta pessoa não devesse ter abdicado dos seus sonhos por causa daquela pessoa. Ou por causa da antiguidade com aquela pessoa. Talvez esta pessoa isto está difícil. Devesse ter tido mais consideração pelo próprio coração e pelo que é que o coração queria. E a pessoa muitas vezes sacrificou algumas coisas que eram importantes para ela no coração dela em nome do tempo que esteve naquela relação. Em nome daquela coisa que tinham construído juntos. Entendem? E hoje a pessoa pensa, ok, eu também sacrifiquei coisas por causa do meu ego, por causa do que é que as pessoas esperavam de mim, por causa do estatuto de estar casado ou do estatuto de estar numa relação longa. Eu abdiquei de coisas que eu sentia na altura que eram importantes para o meu coração por causa desta pessoa. E esta pessoa não abdicou de nada. Não só não abdicou de nada, como ficou com tudo. Então esta pessoa aprendeu que talvez nós estejamos nesta vida para ouvir o coração, para seguir o coração. Okay? Não é para fazer as coisas só por fazer. Não é para ficar em situações só porque são longas. É isto que esta pessoa aprendeu. A outra pessoa ensinou-lhe que não interessa o tempo. A outra pessoa ensinou a esta pessoa que não interessa há quantos anos eles estavam juntos, que ela não queria saber. Esta pessoa aprendeu. Talvez o tempo das relações possa não ser o único fator que importa. Okay? E esta pessoa percebeu também que não vale a pena às vezes a gente estar numa relação ou numa situação, mesmo que não seja um relacionamento amoroso, só por antiguidade, só por comodismo, porque senão nós vamos ficar velhos, envelhecer nessa situação, usar o nosso tempo nessa situação, para depois não ir a lado nenhum. É uma grande lição. Está a deitar fumo! Olhem só isto! A deitar imenso fumo para baixo. Que giro, que incrível. Acho que vou deixar isto aqui. Não sei se vou morrer, mas assim eu consigo ver. Não, eu vou deixar ali, senão vocês não veem. Vou desligar e já cá vem. Vamos então ver mais informação sobre esta leitura. Esta pessoa recebeu claramente uma importante lição sobre o tempo. O tempo, a antiguidade, a duração das coisas, é uma experiência do ego. É uma experiência do ego. Tem o valor que tem, porque aqui nesta experiência nós estamos a viver com o ego. Não é suposto nós, agora não vou fazer nada por causa do ego. Não. É suposto a gente unir a alma com o ego. Ou seja, o nosso ego servir a nossa alma. Não é o contrário. Não é a alma que tem que servir o ego, é o ego que tem que servir a alma. Portanto, quando nós estamos em equilíbrio, nós ouvimos o coração. Não ficamos presos a situações só pelo ego. Okay? Só pelo ego não, porque sabemos que isso é vazio, é externo, tem a ver só com a roupa, tem a ver só com o personagem que nós temos aqui, não tem a ver com a nossa alma, não preenche de dentro para fora, então não faz sentido. E o tempo é uma construção deste planeta baseada no ego. Quando nós ficamos numa situação só pelo tempo, não tem valor. Não tem valor. É esta a aprendizagem que esta pessoa está a ter através desta situação, e nós aqui todos, se não for a nossa história, é através desta leitura que estamos a receber o ensinamento. Não tem valor se uma coisa for só pelo tempo, porque o tempo em si é uma construção do ego, ok? Então, o tempo só tem valor se a gente tiver construído algo pela alma e mesmo assim durar algum tempo.
Aí esse tempo é um tempo de valor, é um tempo de preenchimento de dentro para fora. Entendem? Foi isto que esta pessoa aprendeu. Pajem de copas. E é uma coisa que a pessoa já poderia ter aprendido desde que era nova, é o que eu vejo aqui. Alguém lhe tentou ensinar isto quando esta pessoa era mais nova, mas a pessoa não captou. Foi preciso viver na pele. Não sei para quem é que é isto, mas tive que dizer. Esta pessoa agora, olha que engraçado, para alguns de vocês, esta pessoa da história agora está-se a dedicar à música. Está-se a dedicar a aprender alguma coisa relacionada com som. Com som, com música, com vibração, que também tem a ver com som. Que era uma coisa que a pessoa já queria aprender quando estava naquela relação, mas abdicou por causa da relação. E a pessoa está feliz a aprender esta coisa nova. Está numa nova fase, sente-se mais jovem. Na relação a pessoa sentia-se velha. Lá está, construção do ego. Uma aprendizagem do ego sobre o tempo. No fundo, este ego desta pessoa também serviu os propósitos da alma, de lhe ensinar esta lição. Mas foi uma lição longa. É uma lição frustrante. Quando uma pessoa fica a investir anos e anos e anos numa coisa, mesmo que ela não esteja a seguir o coração, está lá só por estar, não interessa, mas ela está lá, ela picou o ponto. Ela decidiu ficar lá. É frustrante quando chega ao final desse tempo todo e a pessoa fica sem nada. É muito frustrante. Mas é uma lição válida como outra qualquer, que aquela pessoa podia ter aprendido com menos tempo de investimento, sem dúvida. Essa também faz parte da lição, que é, ela já sabe que numa próxima esta pessoa não precisa de ficar aquele tempo todo para aprender aquilo. Agora, não precisa de guardar a mágoa para garantir que na próxima não vai fazer a mesma asneira. Não é preciso guardar uma mágoa para aprender uma lição. Está bem? São dois assuntos diferentes. A gente confunde os dois às vezes. A gente pode perdoar uma situação, estar em paz com uma situação porque aprendemos algo nela, largar a mágoa e mesmo assim ter a memória do que é que vivemos antes. Nós não ficamos anestesiados. 10 de espadas. Olha aqui. A pessoa sentiu-se traída e frustrada ao final deste tempo, depois de ter visto que esteve ali para nada. Esteve ali para nada. Olha aqui, para alguns de vocês isto é um casamento, o Papa. Mas o Papa também traz a lição espiritual necessária. Para alguns de vocês este casal tem filhos, o que complicou também muito a situação. Talvez esta pessoa tenha ficado na relação pelos filhos, o que também pode ser uma coisa do ego. Também pode ser uma coisa do ego. E depois, alguns de vocês, no final desta história toda, ainda ficaram com menos tempo com os vossos filhos. Além de terem ficado sem nada em termos de bens. Isto é muito complicado. Isto que eu estou aqui a ver, esta história. Ui. Uma aprendizagem também de amor incondicional que há aqui, que é aprender a amar as situações pelas situações. Sem esperar o retorno. Esta pessoa não teve outro remédio senão aprender a amar-se a ela também por ter vivido o que viveu. Não há mais nada a fazer aqui mesmo? Para alguns de vocês, esta pessoa pode ter passado alguma dificuldade até financeira quando houve este romper desta relação, porque a outra pessoa foi mesmo cruel. A outra pessoa ficou com tudo. Coisas que não devia ter ficado, inclusivamente, por uma questão de raiva ou sei lá o que é que lhe deu. Esta pessoa pode ter passado dificuldades, não necessariamente teve a pedir esmola na rua, mas porque esta criatura aqui está tipo a pedir, quase a pedir esmola, está a viver na rua. Esta pessoa não tem que ter ficado literalmente a viver na rua, mas passou alguma dificuldade, teve dificuldade em reerguer-se dessa situação e agora a pessoa já está bem. A pessoa agora está numa nova fase, por isso é que temos aqui um As de Ouros. Esta pessoa já está numa nova fase, já se reergueu deste problema, mas tem dificuldade agora em relação à ideia de voltar a partilhar isso que ela já reconquistou com uma outra pessoa.
Mas esta pessoa quer voltar a ter uma união com alguém, mas que seja uma pessoa diferente, uma pessoa mais carinhosa. Esta pessoa com quem esta pessoa esteve casada ou junta ou o que é que era isto, não era carinhosa. Era uma pessoa agressiva, era uma pessoa agressiva. Havia muita disputa dentro de casa, havia muita competição dentro de casa. Esta pessoa da história está cansada de guerras. Quer paz e sossego. E até gostaria de se juntar a alguém, mas tem que ser alguém mais simpático, mais dócil, mais carinhoso. Não digam que aquilo apagou outra vez. Não, não apagou, mas agora já não está a deitar fuminho para baixo. Não percebo. O mago. Portanto, esta pessoa da história, ela está... Esta pessoa da história está a manifestar uma nova relação com alguém. O mago. Mas ela vive este conflito interno. Coisas dela que ela precisa de curar e olhar. Porque ela, por um lado, sabe o que quer e por outro... Quer dizer, por um lado quer ter uma relação e por outro tem medo de voltar a partilhar os seus bens. Rei de paus. Esta pessoa tem estado a tomar ação. Rei de paus. Tem estado a liderar a vida dela. Tem estado também a limpar alguns medos aqui com a lua aqui atrás. A pessoa tem estado a limpar alguns medos. Embora ainda haja esta questão aqui para resolver, que nós vimos. E esta pessoa tem estado mais a sair com amigos e amigas, em vez de estar focada em relações. Porque o trauma da separação foi muito grande. Olha aqui. E a pessoa tem estado a recolher os resultados da parte profissional, o investimento profissional. Lá está o reerguer, não é? Da fase de perda financeira. As pessoas, eu juro, às vezes as pessoas são uma pessoa, mas quando toca a dinheiro parece que são outra. A mim também já me aconteceu uma situação um bocado esquisita. Não é como isto que está aqui nesta história, mas já me aconteceu uma situação de eu estar a ajudar financeiramente uma pessoa para depois ela me estar, tipo, a atirar à cara que eu quase que lhe devia dinheiro a ela. Portanto, numa ingratidão total e absoluta. Quando eu estive a bancar a pessoa, pá, aí 1 ano. Bem, enfim. E depois no fim ainda me veio cobrar coisas. As pessoas são estranhas. Quando há dinheiro, parece que são outras pessoas às vezes. Mas olha, vamos deixar isso para trás. Patrícia não está ressentida, mas lembrei-me agora com esta história. Porque consegui sentir o que esta pessoa sente. Momentaneamente. Walking away. Ok? Portanto, esta pessoa, embora já esteja fisicamente longe e separada da outra, até já provavelmente já assinou o divórcio, ainda se sente energeticamente a separar-se. Já está tudo separado, mas ela ainda tem esta mágoazinha. A prendê-la ao passado. E ela está agora a ir-se embora, walking away. Dessa mágoa. Mas há coisas ainda a prendê-la. Esta pessoa ficou com coisas entaladas na garganta. Viram que eu estava já a ficar aqui? Ficou com coisas entaladas. Eu acho que aquilo se apagou. Bem, por um lado, ainda bem que se apagou, porque eu já estava aqui a ficar sufocada de incenso. Eu já cá venho, 1 minuto. Bem, afinal aquilo não é o que parece. Afinal ele queimou foi todo. Já não há mais nada para queimar. Porque daqui parecia todo inteiro e está ali um cone inteiro. Só que ele está inteiro, mas está em pó. Se eu lhe der assim um toque, aquilo coisa. Possibilidades adjacentes.
possibilidades adjacentes. Ou seja, sabem o que é que eu vejo aqui? Que esta pessoa está agora a começar a explorar novas possibilidades, novas portas para ela. Novas portas estão-se a abrir, velhas portas estão-se a fechar e portas que não podiam ser abertas antes porque ela estava muito presa à mágoa, só agora é que estão a começar a abrir. Portanto, na realidade, o que eu queria dizer há bocado é: a alma desta pessoa agarrou nesta cena do ego, dela ficar presa àquela relação e de investir naquela relação mesmo sabendo que havia coisas que o coração dela estava a chamar e ela não fez e não abdicou disso tudo para ficar naquela relação. A alma dela utilizou o facto dela estar nessa prisão do ego para lhe dar esta lição sobre tempo. Era isto que eu estava a tentar dizer há bocado, que eu acho que eu não finalizei a frase. O jardim e o portão. Portanto, ela ter estado presa naquela relação trouxe-lhe a lição do tempo. Que o tempo não tem valor se não for um tempo investido pela alma. O tempo não tem valor em si. É esta a lição desta pessoa. Até pode ser que esta leitura ajude esta pessoa a entender a um nível mais profundo, não tão superficial, o propósito disto tudo, e pode ser que a pessoa agora largue este resto de mágoa que ainda está aqui. Storm Warning. Como eu disse há bocado, não é preciso a pessoa estar com esta energia de coração partido para ela poder prever uma coisa má, para ela poder prever se uma relação vai ser boa para ela ou não. Ela não precisa de ficar nesta energia, não precisa. Ela não precisa. Ok. Porque assim, ela tem a lição dentro dela. Não é necessário ficar agarrada a uma energia que só lhe está a fazer mal neste momento. Olha, houve aqui um pequeno desastre. Caíram as cartas todas em cima da mesa, em cima das outras e uma grande confusão. Isto tudo porque as cartas queriam mostrar aqui algo. Há aqui um homem que vai tomar uma ação. Um homem em relação ao amor. Se você é homem e esta história é a sua história, então talvez você tenha alguém no seu coração que você precisa de agir. Que não é esta pessoa com quem você teve casado ou casada. E as portas estão abertas para esse outro amor, ok? E você está a manifestar esse outro amor. Portanto, quando você pensa eu estou a manifestar uma nova relação, é com essa pessoa que você tem no seu coração. E que você tem aqui isto é o homem que segura o coração. É uma pessoa, a pessoa de, talvez, uau, sabem o que é que me está a vir à cabeça? Isto pode ser um homem nesta história que conheceu a mulher do seu coração, mas não escolheu essa mulher. Escolheu ficar na relação por causa da antiguidade, por causa do tempo, por causa do que já estava construído nessa relação. Ok? Não escolheu a mulher do coração dele. Para no fim dessa história ele ficar sem nada. Oh meu Deus, coitado. Então aqui é isto, percebem? Então talvez agora que ele já está sem essa relação, já está curado, parcialmente, quase todo curado, já se reergueu financeiramente, ele talvez agora devesse ir tomar uma ação na direção da mulher do coração dele. Ok? Para as pessoas que isto é uma mulher, esta história. Talvez exista um homem interessado em vocês, que vai tomar uma ação na vossa direção e que não é este outro homem com quem estiveram casadas. Um outro homem que gosta de vocês. E os caminhos estão abertos e vocês manifestaram esse outro homem. Ok. Que mais? Creation. Vocês estão em grande processo de manifestação. Vocês estão a criar uma vida nova. Uma vida nova, um relacionamento amoroso novo, uma nova prosperidade.
nada vos vai faltar. Portanto, larguem, mas é esta energia velha, porque nada vos vai faltar. Eu vejo aqui, criação. Olha só, vocês estão no auge da vossa capacidade de criar e manifestar. Ajudados pelos guias e pelos mentores e pelos seres de luz. Soulmate! E vocês estão a ser sincronizados com a vossa soulmate. A relação de alma mais especial. Portanto, se vocês tinham uma relação especial com aquela pessoa do passado, com quem casaram ou tiveram um relacionamento, foi uma relação longa, uma relação não sei o quê, ainda vão ter uma pessoa com mais afinidade de alma e que funcione melhor na matéria. E para alguns de vocês é a tal mulher, se vocês forem homens, ou é o tal homem, se vocês forem mulheres. Não necessariamente um homem, vocês podem ser homossexuais, não é? Vocês perceberam? E para mim há sempre um homem e uma mulher, mesmo em relação a relações homossexuais, existe uma energia mais feminina e uma energia mais masculina, é nesse sentido. Eu digo homem e mulher para facilitar a minha vida, como eu costumo dizer. Abundância, olha o que é que eu disse. Olha o que é que eu disse, já não vai faltar nada a esta pessoa, porque ela aprendeu a lição com a outra. Sabem que não há necessidade nenhuma de nós aprendermos a mesma lição quando ela já está aprendida, isso não faz sentido. Quando uma lição está aprendida, não há como a gente manifestar a mesma coisa. Não há como, porque ela está aprendida. Está aprendida. Agora, guardar resquícios de coração partido pode fazer esta pessoa manifestar coração partido outra vez, mas não com a mesma história. Outra história. Que lhe parte ao coração novamente porque a pessoa não larga a energia do coração partido. É necessário largar a energia do coração partido. Esta pessoa está a ter um despertar espiritual, esta pessoa da história. E eu eu tenho a certeza, o casamento, este casamento, esta relação séria que a pessoa tinha, não era compatível com o seu despertar espiritual. Pois é, trickery. Ela não só não era como ia fazer esta pessoa... Como é que se diz? Trickery. Como é que eu traduzo isto para português que parece que não me vem a palavra? Era uma situação dúbia, era uma situação perigosa em relação aos aspectos espirituais do propósito desta pessoa. Se ela ficasse neste casamento, isto ia tirá-la, ia desviá-la do caminho do propósito dela de despertar espiritual. É o que eu vejo aqui. Oi, que quer sair mais uma. Culpa. E ela ia ficar na relação pela antiguidade e sentir-se culpada, porque no fundo, a alma dela sabia que ela tinha um propósito espiritual para seguir. E ela iria ficar ali distraída, convencendo-se que estava a fazer a coisa certa. Portanto, o universo fez-lhe aqui um favor, ela que ainda não consegue ver isto. In the light of the moon. Olha aqui, diz aqui que a lua cheia pode direcionar uma luz para aquilo que nós temos estado a resistir. Portanto, eu acho que a vida desta pessoa foi iluminada com a ruptura desta relação. É claro que a pessoa não conseguiu ver isso logo, mas agora eu acho que a pessoa já começa a ver a bênção que foi romper esta relação. A bênção que foi o universo tirar-lhe esta relação. Foi difícil e foi duro porque a pessoa ficou sem nada, mas agora a pessoa também sabe a força que tem, o poder que ela tem para se reerguer das cinzas. Às vezes nós temos que passar pelas coisas para saber que conseguimos passar pelas coisas. Que temos essa força, essa resistência, essa persistência. Agora esta pessoa está muito mais intuitiva. Be insightful and established. E a pessoa também já está a sentir-se mais estruturada, mais estável, mais estabilizada. Depois da ruptura, né? Depois do problema ter coisa. Childlike devotion. Esta pessoa aqui não é bem esta a tradução da carta, mas é isto que eu vejo aqui. Esta pessoa da história pode adorar os filhos e sentir que é um ótimo pai ou uma ótima mãe, e
E esta é a parte que também custa bastante a esta pessoa, não é? Porque não tem os filhos sempre com ela. É isto. É uma pessoa que gosta de ser pai ou gosta de ser mãe. Isto não é para todos. Shared inspiration. Esta pessoa está a ser guiada a partilhar coisas com outras pessoas que ela sente que podem inspirar e ajudar as outras pessoas. Esta pessoa tem como propósito espiritual ajudar outras pessoas e, de certa maneira, a situação beneficia esta pessoa porque ela agora tem mais espaço para se poder dedicar a isso. Tem mais espaço, mais condições, mais espaço mental também. Eu não faço ideia do que é que estou aqui a dizer, esta história não é minha. Olha aqui, a pessoa que vem para vocês, ou que vocês vão na direção dessa pessoa, porque eu disse, se vocês forem homem, existe alguém que está no vosso coração. Se vocês forem mulher, existe um homem que está interessado em vocês. Olha aqui, a pessoa que vem para vocês tem tudo para dar certo aqui, mas pode haver aqui um medo do não encaixe. O medo de não encaixar, o medo de haver alguma incompatibilidade. Eu às vezes não consigo falar. Olha aqui, o medo desta pessoa de aquilo ser uma estrada que não vai levar ninguém a lado nenhum. Esta pessoa ficou com esse medo. Esta pessoa está com medo de tentar no amor e isso é mau. Porque quando a gente sente que alguém está a mexer com o nosso coração, a gente tem alguma coisa para viver com aquela pessoa. Não interessa o que é, a gente tem alguma coisa para viver com aquela pessoa. Se uma pessoa não sai do nosso coração, se uma pessoa não sai da nossa cabeça, o tempo passa e ela continua ali a ocupar um lugar, alguma coisa há para viver com essa pessoa. Alguma coisa há para viver com essa pessoa. Se a gente não arrisca, a gente não vai lá completar o que tem que completar, ou entender a lição, ou entender o motivo pelo qual a pessoa não sai do nosso coração. Ok? Então, não existe esta coisa de estradas que não vão levar ninguém a lado nenhum. Vão sempre levar nós a algum lado. Nem que seja a lição. Não precisa de ser uma lição tão demorada como foi esta relação aqui, ok? Mas há alguma coisa a aprender. Mas é assim, com esta carta aqui, que é uma carta de extrema felicidade, eu acho que isto aqui são medos. São ilusões e medos. Isto aqui. É o que eu acho. Mas eu, quem sou eu? Eu só acho o que está aqui para achar. Pois, esta pessoa aqui podia ter uma tendência para... Esta pessoa tem uma tendência para, quando está nas relações, com base nesta experiência de casamento e de união que esta pessoa teve, esta pessoa tem a tendência para viver em função da outra. E este é o outro medo que esta pessoa tem. E agora eu conheço alguém especial e eu vou deixar de ter espaço para as minhas coisas e eu agora já não vou ter espaço nem tempo para me dedicar à música ou para me dedicar à caminhada espiritual, vou começar a viver à volta daquela relação. Ok? Isto talvez tenha sido um problema para esta pessoa, que faz esta pessoa ter medo de voltar a entrar numa relação com alguém, mas, lá está, ela agora está consciente de que tem este padrão, então ela sabe o que fazer para conter este padrão. Ok? Ninguém manda nas nossas ações. E outra coisa, se esta pessoa manifestar a pessoa certa para ela, quando é a pessoa certa não nos vai pedir para a gente largar as nossas paixões. Isso não faz sentido. A pessoa certa para nós vai nos inspirar a seguir aquilo que a gente gosta. E vai estar ao nosso lado. Na mesma. Ok? Não é tipo, ou eu fico numa relação, ou então eu sigo as minhas paixões. Isso é nas relações que não são a relação certa, ok? São aquelas relações mais difíceis, mais kármicas, que nos dão lições mais difíceis. A gente até pode escolher ficar numa relação dessas, mas não é considerada aquela relação que a gente procura, que a nossa alma procura. Entendem? Agora, quando a gente está com a pessoa certa, é uma pessoa que caminha ao nosso lado, mas que nos diz, faz o que tu gostas, porque eu também vou fazer o que eu gosto. As duas pessoas estão a fazer o que gostam e estão a caminhar juntas e felizes e a partilhar essa felicidade uma com a outra. Não é, tu não podes ir fazer aquilo, tens de ficar aqui a fazer o que eu quero. Há muitas relações assim, mas isso para mim é doente. E para muitas pessoas que vêm a este canal também, senão eu não estava a dizer isto. Por isso é isto. Se a pessoa tinha uma tendência para fazer isto, rastejar em relação, rastejar aos pés da outra, quase, entre aspas, não é?
Tipo, viver em função da outra, largar as suas coisas para ficar fixa só na relação. Desta vez não tem que ser assim. A pessoa já sabe o que é que ela fez de errado. Quem manda nas suas ações é você. Yes! Meus amores, muito obrigada por terem visto. Eu vou dar continuidade a isto na extensão. Vocês têm um link aqui em baixo incrível. Vocês podem clicar e ver um bocadinho mais uma mensagem extra, não é? Ver um bocadinho da extensão e ver se faz sentido para vocês avançarem ou não. Muito obrigada por tudo e até breve. Tchau, tchau.